animados para a nossa aula de PPT, Prática de Leitura e Produção de Texto. E o que nós vamos trabalhar nesta teleaula? Nós vamos continuar estudando sobre fotoreportagem. Vocês viram que foi o conteúdo trabalhado em língua portuguesa. E agora nós vamos analisar algumas imagens e vocês vão produção de texto. Então vamos lá para a nossa sexta teleaula de PPT. Vamos lá então. Na tela, por favor. Fotoreportagem. O que vocês conseguem analisar nessa fotoreportagem, nessa primeira foto? Como é que é essa comunidade? O que vocês percebem? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? Elas estão se cuidando, tendo em vista que isso é um texto que foi tirado agora no nosso período de pandemia. Como é que é essas pessoas? É uma comunidade carente, uma comunidade nobre? Como é o dia a dia dessas pessoas? Lembrando que a foto tem como principal objetivo o quê? Informar. Às vezes as fotos, através de fotos, vocês conseguem o quê? Mais informações do que o próprio texto. Não é verdade? Então, fotoreportagem número 2. Na tela, por favor. E essa fotoreportagem, o que vocês conseguem perceber aí? Um homem, o quê? Levando para sua casa, provavelmente, um botijão de gás. Logo atrás vem o quê? Um homem com um garrafão de água, né? Litros de água. Também deve ser para o quê? Para a sua casa. Mostra a vida de uma comunidade, em uma comunidade. Lembrando que quando você for fazer a sua descrição da sua imagem, vocês não devem colocar sentimentos nas fotos. Vocês devem colocar o quê? Apenas falar o que vocês estão conseguindo analisar, né? Ver através das imagens. E aí, nessa terceira reportagem, nessa terceira foto, o que a gente pode perceber aí? Uma criança que ela está usando a máscara de forma correta? Sim ou não, alunos? Essa é a forma correta de usar máscara? Lembrando que ao sair de casa, vocês devem usar o quê? A máscara, só que de forma correta. Vocês perceberam aí que está abaixo do nariz, né? Aí mostra também a vida, né? O cotidiano de uma comunidade, o dia a dia. Um garotinho aí pedalando. E a aglomeração aí? Existe o distanciamento aí nessa comunidade? Será? Então vamos lá? De modo geral, um bom texto alternativo deve ser fiel o quê? À sua imagem. E escrito de forma clara e objetiva. A primeira dica na hora de criar a descrição é se perguntar: se eu não pudesse utilizar essa imagem, o que eu escreveria para representá-la? Para que a alternativa textual possa corresponder ao que a imagem transmite visualmente. Outra dica importante é observar o contexto em que a imagem está inserida, para saber o que deve ou não constar na descrição. Nem sempre uma descrição detalhada é necessária, mas em alguns casos os detalhes fazem toda a diferença. Durante a descrição é preciso lembrar que a interpretação da imagem deve ficar a cargo do usuário. Portanto, o uso de adjetivos ou expressões que remetem a sentimentos, por exemplo, não devem ser utilizados. Então, igual eu falei, sentimentos devem ser o quê? Evitados. Vocês devem falar apenas o que está na imagem, descrever o que está na imagem. Os elementos visuais devem ser descritos com objetividade e imparcialidade. Aqui é um mapa mental, coloca na tela para mim, por favor. Um mapa mental do que é esse gênero. Quais são as suas características, sua estrutura, o objetivo. Quais são as características aí da fotoreportagem? Imagens fotográficas que falam por si só. Um objetivo da foto,
situar, documentar, mostrar a evolução e caracterizar uma situação real e as pessoas que vivem. A imagem é comum, forte visualmente, frequentemente colorida ou em preto e branco. Então, uma imagem, alunos, vocês podem perceber que ela fala às vezes mais do que o próprio texto. E lá, como nós estudamos, né, as imagens registradas pelo fotojornalista Fábio em 3 comunidades, igual nós trabalhamos, nós vimos o que? 3 fotoreportagens, né, que mostram o que? Comunidades pobres, cravadas na região 2, a mais nobre, porque fica perto ali de quê? De Fortaleza. Confirmam, para muitos, a vida não cabe no espaço urbano que lhe foi reservada. E a principal característica da fotojornalística é o quê? Da fotoreportagem? É informar. Aí nós vimos a fotonotícia, que é uma fotossequência. E o que vocês vão fazer através dessas imagens que nós acabamos de ver? Vocês vão fazer a descrição delas. Vocês vão analisar a primeira fotoreportagem. Pode voltar lá para mim, por favor? A primeira fotoreportagem, vocês vão olhar, fazer a descrição, o que vocês viram na primeira imagem, tá, alunos? Vocês vão escrever dentro do quadro o que vocês conseguiram, né, ver através dessa imagem. Na fotoreportagem 2, vocês também vão colocar a descrição dessa imagem, o que vocês perceberam através dela. E na fotoreportagem 3, do garotinho aí da máscara, lembrando que essas fotoreportagens aí foram em períodos de quê? De pandemia. Aí vocês vão falar o que vocês conseguiram perceber através da imagem, se as pessoas estão mantendo o distanciamento social, como é que é o dia a dia dessas comunidades, ok? E além de fazer a descrição de cada fotoreportagem, vocês vão produzir um texto também. O que vocês vão fazer como produção textual? Vamos lá? Na tela para mim, por favor. Produção de texto. Vocês vão escolher uma fotografia que represente um momento especial da sua vida. E vão fazer o quê? Um comentário, uma descrição ou uma narrativa a partir da imagem. Então, como produção de texto, né, nessa aula, qual é a atividade dessa aula? Qual é a proposta dessa aula? Além de vocês fazerem a descrição das 3 imagens que nós acabamos de ver, vocês ainda vão escolher uma foto, né, de vocês, de um momento especial da vida de vocês, e vão fazer um comentário, uma descrição e uma narrativa a partir daquela imagem. E quem aqui não gosta de fotos, né? Eu acredito que vocês tenham várias fotos em casa e procurem pegar imagens desse período de pandemia, já que nós estamos trabalhando, vendo essas fotoreportagens nesse período de pandemia. Procurem fotos de vocês nesse período e contem um pouco sobre essa imagem. Combinado, alunos? Então, foi isso. A nossa aula de hoje, nós trabalhamos sobre fotoreportagem. Relembramos, né, a aula passada de língua portuguesa e eu aguardo vocês até a próxima teleaula de PPT.